Cândido Mota. Cândido Mota, 7 de julho de 2026. Professor Luiz Fernando Giroto. Ontem, né, dia 6 à noite, depois de pensar um pouco aqui sobre esse domingo, né, que surgiu nesse encontro Brasil-Noruega, Noruega-Brasil, e aí eu vi um artigo na internet a explicar como a delegação da Noruega, né, a Noruska da Europa, como que eles trabalharam, entendeu? Fundamentalmente assim num planejamento estratégico, a imagem e semelhança do que a Sociedade Esportiva Palmeiras faz também em muitos aspectos. Mas ao que eu me refiro? Mais de meia tonelada de alimentos típicos da Noruega, né? Peixe e outros produtos alimentícios, né, daquela dieta, simplesmente foi trazido de avião para a delegação, para que essa alimentação fosse fluida, né? Que não tivesse esse choque cultural e orgânico de um alimento diferente. Quer dizer. Então isso significa uma ambientação melhor aos Estados Unidos da América, de um país que está numa região do planeta diferente, quer dizer, um contexto né, ambiental diferente. Então ali prevaleceu o que? O planejamento estratégico. Quer dizer. E me conta uma coisa, né? Me parece que o Rio de Janeiro não é tão longe de São Paulo, né? São até estados vizinhos que compõem o Sudeste. 2 dos estados que compõem o Sudeste, além de Minas Gerais e Espírito Santo. Então, por que não houve um convênio entre a própria CBF, né, Confederação Brasileira de Futebol, e o Palmeiras, que tem um padrão de cuidado e de gestão do esporte e da saúde do jogador, né, do atleta, muito bom, inclusive das categorias de base. Então também, bom dia. Então também falta uma humildade, né? E todo esse trabalho, no sentido da CBF, passar a aprender planejamento estratégico de saúde do jogador, que envolve nutrição. O caso do Flaco Lopes, o caso do Flaco, ele veio da Argentina para o Brasil e pegou um clima mais quente. O que o Palmeiras fazia? Uma nutricionista na área de suplementos e a outra na área de alimentação. Todo dia o Flaco levava para casa o jantar pronto. E tudo isso foi fortalecendo as duas nutricionistas, né? E o que mais que eu posso dizer? Quer dizer, o próprio Vanderlei Luxemburgo, todo esse sucesso do Abel Ferreira, o Abel Ferreira uma hora vai escrever um livro falando: eu tive um alicerce. E foi o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, quando o Vanderlei surgiu lá com a meninada da base, Patrick de Paula, o próprio Gabriel Menino, né? Esse jogador agora, o Danilo, né? Danilo Santos, se não me engano. Danilo, né? Esse Danilo que está no Botafogo e pode voltar para o Palmeiras, quer dizer, que joga no meio de campo, foi para a Europa, tudo. Tudo isso é revelado no Palmeiras, mas foi o Vanderlei que colocou essa meninada para jogar. Aí quando o nosso querido Abel Ferreira, o Portuga e sua equipe chegou com conhecimento, chegou com tecnologia, chegou com criatividade, mas chegou com base feita por um super craque, um craque técnico, né? Do ponto de vista técnico ele é um craque, quer dizer, ele é muito inteligente, o Vanderlei Luxemburgo, quer dizer, e não foi chamado, quer dizer, vai ser chamado para esse ciclo para ser um suporte ao próprio Ancelotti, né? Que todo mundo precisa de ajuda, mas é preciso ter humildade para pedir ajuda. E me parece que esse efeito da desclassificação do Brasil, ela vem dessa falta de um plano estratégico e humilde. E ninguém faz planejamento estratégico sem humildade, porque é diálogo com as pessoas, é aprendizado com as pessoas. Então o Brasil precisa mudar, precisa crescer e não só olhar o jogador como aquele que coloca força ou não coloca, quer dizer, bate forte ou não bate forte, quer dizer. Então foi opção do jogador, uma bola mais colocada e poderia ter dado certo, mas não deu, quer dizer.
Então é que só erra também quem trabalha. Quem não trabalha, não erra. É isso aí. Sem conhecimento, a vida não desenvolve com o adequado, né, fomento. Sem conhecimento não há fomento, não há melhoria.